Pessoal, surgiu aí esse fato novo no Paraná Clube, após a carta do Carlos Werner, e uma mobilização que ele pretende liderar para que o Paraná, primeiro e antes de tudo, consiga o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Faz sentido criar esse mínimo múltiplo comum. Dele podem surgir outras opções. E aí você tentando desatar esse nó do que disse o Carlos Werner, com as informações dos últimos dias, em especial o fato dos jogos poderem ser transferidos, pelo menos um jogo no início da segunda divisão e um jogo na reta final, um para a Arena da Baixada, outro para o Couto Pereira, mostra um pouco do que pretende o Carlos Werner. A estratégia ela é mais ampla, obviamente, do que pura e simplesmente colocar 20, 30, 40 mil pessoas na Baixada para a partida contra o Nacional, que deve ser inclusive o jogo no Estádio do Atlético. A ideia é mandar um recado para vários setores oficiais, digamos assim. É mandar um recado para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores, para dizer, olha, tem toda essa comunidade, tem todos esses torcedores, tem uma parcela importante da cidade de Curitiba que espera a resolução da situação da Kennedy. Em que pé está? Na Prefeitura depende daquele aval, você sabe, a sede da Kennedy foi doada ao Água Verde ainda, depois Paraná Clube, depois Pinheiros, depois Paraná, né? E por ser doação do ente público, ela não pode ser vendida ou ir a leilão. O Paraná tenta mudar isso nos bastidores, e inclusive o próprio Carlos Werner participa dessas conversas, outros paranistas ilustres, influentes, também estão nesse papo, tanto com os vereadores quanto com a Prefeitura de Curitiba, porque demanda muito bastidor essa situação, caso o Paraná queira realmente conseguir, na verdade não é nem só querer, né, é precisar desse leilão judicial da sede da Kennedy. Mas também é um recado para a justiça, para dizer para o judiciário paranaense que essa situação do Paraná Clube precisa de resolução. Quando se fala em sair a SAF do Paraná, é preciso lembrar que a SAF pode até sair, mas existe algo que não pode falhar, que é o pagamento da recuperação judicial. Esse pagamento precisa começar, é decisão já tomada desde o início por lei, porque quando você fecha a recuperação judicial, você ganha carência de 1 ano para começar a pagar. A RJ foi assinada no mês de setembro do ano passado, vai então, a partir de setembro desse ano, para o Paraná começar a pagar. A partir disso, o Paraná precisa ter recursos para poder arcar com as dívidas, pagar os seus credores. E no momento em que os próprios credores, mais de 100, representados por seus advogados, vão à justiça e pedem celeridade na decisão, pedem que a justiça inclua a Prefeitura de Curitiba nessa situação da Kennedy, deixa muito claro que os credores sabem que se não der certo essa venda da Kennedy, vira uma espécie de bola de neve, em que pode acabar prejudicando todo o processo de recuperação do Paraná. Portanto, lotar a arena não é apenas ter mais público e ter mais renda e ter mais pressão sobre o Nacional de Rolândia. E, claro, cria um fato jornalístico bastante relevante. Vai ser notícia no Brasil inteiro se um time lotar um estádio de Copa do Mundo numa partida de segunda divisão de campeonato estadual. É um fato jornalístico que vai chamar a atenção do país inteiro. Mas isso é só a ponta desse iceberg. O Paraná sabe que isso é só o início de um processo que precisa terminar com bases muito sólidas de SAF e de recuperação judicial. Mas é como eu falei no início, se não tiver o acesso, talvez não tenha nada disso. Um abraço.